aqueles dias em que tudo dá errado e que tudo que você queria era simplesmente falar assim: eu desisto, parei por aqui, para o mundo que eu quero descer. Mas aí você tem aquela uma coisa que te faz deixar tudo de lado e falar assim: eu não desisto, eu não tô aqui para poder ser mais um, para poder passar batido. Eu tenho um motivo que vai muito além de tudo que está acontecendo para poder sair e fazer o que tem que ser feito. Pois é exatamente sobre isso que nós vamos falar na live de hoje. Motivação. E o próprio nome já diz, né? Motivação, motivo para a ação. Por que você entra em ação? Né? O que te faz entrar em ação? E para quem está chegando aqui agora e ainda não conhece a gente, eu sou a Tati Ribeiro. Eu sou o Johnson Rigueira. Nós somos engenheiros e coaches. E o nosso objetivo, o nosso motivo para a ação é ajudar engenheiros a alcançarem a sua independência na engenharia. O que é que independência significa para você? Se é independência de tempo, se é independência financeira, se é independência geográfica. E o tema da live de hoje é como se tornar um engenheiro motivado. Isso. E esse assunto é um assunto que vale muito a pena a gente abordar, porque muitas vezes a gente faz as coisas no automático e a gente não vê qual que é esse motivo para a ação, o motivo pelo qual eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E quando a gente entende essas coisas, quando a gente entende esse foco e desde essa perspectiva que a gente vai mostrar aqui, você começa a assumir cada vez mais o controle da situação. E não só da sua situação, mas de repente da situação dos seus, da sua equipe. Da sua equipe, do seu sócio, que também a gente considera uma equipe, né? Dos seus colaboradores. Então, tem formas da gente entender essa questão sobre motivação que mudam completamente o jogo, que vão fazer com que realmente você fale assim, cara, eu nunca tinha pensado nisso, e a hora que você pensa é um estalo, e muda realmente o jogo. Então, a gente vai começar aqui mostrando uma perspectiva geral, né? Uma forma ampla, e depois a gente vai detalhar um pouco mais. A gente precisa entender sobre motivação muito mais do que isso de não, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer, muito mais do que... Do que frases de para-choque de caminhão. Exato. Nunca melhor definido. Entender realmente quais são as perspectivas da motivação. E tem basicamente duas, tá? A externa e a interna. E o que é a motivação externa? Cara, a motivação externa é aquilo que vem de fora. É aquilo que não está tanto no seu controle, né? É o reconhecimento pelo seu trabalho feito por um líder, feito por um cliente, feito pela sua equipe, né? São resultados financeiros que você possa alcançar ou receber, né? De repente você não estava esperando receber, sei lá, um 14º salário e, cara, porque o ano foi muito bom para a empresa, não sei, olha só, a empresa decidiu dar um 14º salário. Isso aí motiva, né? Isso aí anima mais bem, né? Do que motiva. Mas, cara, te dá um gás. Você ter terminado, né? Você ter conseguido cumprir o cronograma, ter terminado aquele projeto, né? Antes do tempo que estava planejado. Isso aí te motiva também, né? Coisas que interferem. Poxa, uma pessoa que você contratou e que está dando um resultado melhor do que o que você esperava, isso motiva. Aí você entregou um projeto antes do tempo, como a Tati falou, dentro do cronograma. Cara, isso aí motiva, mas não está tanto assim no seu controle. São coisas que estão de fora, que interferem, que te animam, que te dão um gás, né? Mas é externo, não está dentro de você. E que muitas vezes é exatamente aonde as pessoas colocam o motivo para a ação.
dizem que a motivação, não, por que eu não trabalho feliz? Por que eu não vou para o trabalho? Porque meu chefe não me reconhece. Porque minha equipe não trabalha bem. Porque o meu salário, isso. Joga a responsabilidade da motivação lá para o externo, lá para outra pessoa. E vale a pena a gente entender isso, porque muita gente vai se identificar com isso. Por que você trabalha de segunda a sexta? Para chegar o sábado e domingo. Por que você trabalha 12 meses no ano para receber o 13º? Sabe? Esses pensamentos assim que são realmente limitantes. E com certeza você vai se deparar com muita gente assim. Você vai encontrar com gente na sua equipe que pensa assim. E você, como líder, tem que pensar uma forma de mudar isso. Tem que enxergar qual que é. E muitos líderes vão tentar motivar dando dinheiro no final do mês ou no final do ano. Tem que ver. Qual que é o problema desses fatores externos, de motivação externa, que você não controla? Eles têm meio que prazo de validade. Tá? Imagina, vou colocar a situação. Chega no final do ano, as pessoas não estavam esperando receber um 14º salário, porque o ano foi bom, porque toda a equipe, toda a empresa trabalhou bem, não necessariamente aquela pessoa, tá? Trabalhou bem, mas todo mundo deu um resultado e aí deu um 14º salário para todo mundo. Realmente, você acredita que alguém vai passar os próximos 12 meses ou 11 meses motivado por causa de um salário? Para pensar nisso. É um fator externo. Um tapinha nas costas, um parabéns. Cara, isso se não tiver uma constância, uma lógica, se não tiver um resultado visualizado lá no final, isso não vai ser perene. Isso tem prazo de validade. Esse 14º salário não vai durar, a animação da pessoa que recebeu, ele vai durar 2 meses. Eu, uma vez, eu recebi, na época do doutorado, era contratada como pesquisadora. E aí, o meu coordenador, meu orientador de doutorado, ele tinha uma verba extra que tinha lá do projeto e que ele veio, inclusive, me perguntar. Ele falou assim, olha, Tati, eu posso aumentar o seu salário em 1 ano. Aí dava uma mixaria que ia aumentar de salário por 1 ano. E aí, ele falou assim, ou então eu posso trazer uma pessoa, contratar mais uma pessoa para a equipe, para te ajudar durante um período mais curto de tempo. Para mim, foi uma motivação muito maior ele contratar outra pessoa. Porque o tanto que ele ia acrescentar para mim financeiramente não ia me dar, não era motivo suficiente para mim, pelo que viria junto com certeza, de uma cobrança de mais resultado, porque o salário tinha sido aumentado. Então, para mim, era muito melhor, e eu pedi ter mais um colega, mais uma pessoa ajudando ali na equipe, ajudando no projeto como um todo, do que sair para poder receber um pouquinho a mais. Então, pensa isso, porque muitas vezes a gente vai direto no financeiro, Principalmente quando a gente quer motivar a nossa equipe, a gente pensa no financeiro direto. Mas aí, muito cuidado, O valor, nesse caso, meu lá, era tão pequeno que não valia a pena, não era motivação suficiente, Então, é isso aí. Esse é o aspecto externo, Espero que tenha ficado claro aí. Se não, dá um toque para a gente aqui, mas faz sentido, avisa para a gente também. E aí, a gente vai para um fator interno. Esse fator interno é onde realmente eu tenho controle, É a automotivação, É quando eu defino claramente as ações e atuo para me manter motivado. Eu defino as ações, Eu atuo para poder me manter motivado. Essa é o pensamento da motivação interna, O que está no seu controle. E eu listei aqui, não necessariamente são só esses, tá? Mas eu listei 5 fatores que fazem muito sentido para mim, Que eu pesquisei essa informação e fazem muito sentido, e é isso que eu tenho buscado trabalhar
para manter essa chama acesa, né? Esse fogo não só aceso, mas alto, porque às vezes a gente fica com aquele fogo baixo, né? Manter aquele fogo alto, aquele negócio cara, que te põe realmente energia, que te dá gás. Então, vamos falar um pouquinho desses 5 fatores. O primeiro deles é propósito. Muita gente já ouviu falar, né, de propósito, mas não sabe muito bem definir o seu propósito. Como é que eu faço para definir? Porque acha que propósito tem que ser sempre algo extremamente grandioso, que vai mudar a humanidade. E que vai vir um dia iluminado, que os planetas se alinhem, não sei o quê, e vai descer uma luz, E pegando os sua anjos. testa, tocando violino, não sei o quê. Pois é, não tem nada disso, né? Mas realmente, propósito é algo que te motiva, é algo que a gente tem que buscar realmente, entender o que é, né? Qual que é o meu propósito? E o que é propósito? Cara, por que eu faço o que eu faço? Por que eu levanto da cama todo dia? Por que eu não desisto de algo que está me atrapalhando? Por que eu venço os desafios que eu tenho durante todo o dia? Isso que é o propósito. E quando você tem claro esse propósito e você pensa nele nos momentos difíceis, então você se automotiva. Então, sim, a coisa, cara, você tira de dentro aquilo ali, né? Isso faz parte da motivação. A gente falou que vai falar de 5 fatores, né? Não necessariamente só um deles que vai te mover. A combinação entre eles funciona. Pensar em cada um deles, entender cada um deles em determinados momentos, né? Porque de repente esse propósito, dependendo do tamanho do desafio e do momento, não vai te mover. Mas tem outras coisas que sim, né? E sobre propósito, o que a gente tem que entender é que tem vários níveis, né? Propósito pode ser uma coisa para você. Por que eu saio da cama todo dia? Cara, porque eu quero ter um carro XPTZ, não sei de que marca, não sei que modelo, com banco, não sei de que cor, e isso aí te motiva, e tá tudo bem com isso, não tem que ter vergonha disso, tem que ter orgulho disso, e quando você tiver esse carro aí, e que todo mundo falar assim, cara, tem um carro desse, não tem nenhum apartamento, não interessa, que ninguém te julgue, é o seu propósito, e é o seu propósito para você. Quer dizer que com isso que você é egoísta? Não, você vai ter o seu propósito também, que envolve as pessoas que estão próximas a você, né? Porque você quer dar uma melhor escola para o seu filho. Quantas vezes eu já vi isso? Ah, fulano pôs o filho para estudar na escola lá, que é, não sei o que é lá, mais cara, que não sei quanto, e o cara não tem nenhum apartamento. Olha o carro que o cara anda. E daí, o propósito dele é ter os filhos estudando naquela escola, porque ele entende que vai ser o melhor para os filhos dele. Deixa para lá. Então, vai ter isso, porque eu quero dar um conforto para minha mãe e para meu pai na velhice. E aí comprou uma casa, ou comprou não sei o quê, e você mora de aluguel e comprou uma casa para os pais. E daí? Mas é o seu propósito. Então, propósito são essas coisas que movem a gente. E tem dia que comprar o carro não te tira da cama para trabalhar, mas pensar no seu filho que tem que estudar naquele colégio que você quer, pensar nos seus pais que vão estar num conforto adequado quando eles estiverem na velhice, isso te move. E de repente não é nada disso. De repente tem aquelas pessoas que o que move elas é servir sopão para a pessoa que está morando em situação de rua. E isso aí faz a pessoa se mover. Fala, cara, eu vou trabalhar e vou ter um extra agora esse mês e com esse dinheiro eu vou investir tudo em dar sopão para esse povo. Por quê? Porque é da pessoa. Ah, podia comprar o carro dela. Podia, mas agora o que move ela é dar sopão para a galera. Então, é pensar nisso, né? E isso não vem ao acaso. Tem que realmente buscar, pensar, né? O que te incomoda, né? Por que quando tem alguma coisa que você tá te limitando, você fala, cara, tem alguma coisa que não, seu propósito está aí. Vou voltar só um pouco, que a Cristina está falando aqui, a motivação, acredito que não seja só pelo financeiro. Às vezes, um reconhecimento pessoal vale mais, como vocês comentaram. Uhum. Exatamente. Tem, exatamente. Vezes... E é muito mais fácil, né? Se eu for pensar, é muito mais fácil dar um reconhecimento pessoal. Só que muitas vezes as pessoas não fazem. E entender isso, né? Entender que tem pessoas assim que querem esse reconhecimento.
O valor do reconhecimento é um valor muito forte, né? E muita gente tem, e poucos líderes reconhecem isso, né? Entendem que os seus liderados têm esse valor e que vale a pena fomentar esse valor do reconhecimento. Falando aqui também, ter metas e alcançá-las também é uma boa motivação. Fazer o que gosta é um bom propósito, exatamente. Inclusive, né, o Johnson está falando aí do reconhecimento, várias pesquisas que a gente faz, não é pesquisa na internet, não, tá? Assim, de sites extras, não. Nós fazemos várias pesquisas, vários formulários que a gente já colocou, várias perguntas que a gente faz aqui, né, para os nossos seguidores, a gente coloca aí, o pessoal responde. Uma das coisas que mais quer, um dos sonhos, é ser reconhecido. É reconhecimento, né? Pois é. Então, tem que entender isso. É claro que aqui, hoje, a live não é sobre propósito em si, né? Eu me animo bastante quando falo desse tema, porque é um tema que a gente, como coach, a gente pesquisa, a gente entende bastante, assim, a gente busca entender bastante sobre isso, né? Porque sabe a importância disso, né? O processo de coaching te leva a mover o seu coach em função do propósito dele. Então, a gente precisa... A gente precisa entender disso, a gente precisa estudar isso, né? Então, realmente, e é fantástico, E indo aí, em linha com o que a Cristina falou, né? Ela falou até as metas, né? Vem um segundo tema aqui, Cristina, que tem a ver com isso, né? Que é a visualização. As pessoas subestimam o poder da visualização como motivação. É aquela questão de você definir claramente aonde você vai estar daqui a um ano, né? É onde você quer estar e visualizar aquilo. E tem uma diferença grande, tá? Entre aonde você se vê daqui a um ano e aonde você quer estar daqui a um ano. Aonde você se vê é um pouco vago, porque você pensa... Não te move. Não, porque você pensa assim, com os recursos que eu tenho, aonde eu me vejo? Eu me vejo basicamente no mesmo. Agora, onde eu quero estar, independe dos recursos que eu tenho. Onde eu quero estar, onde eu me visualizo querendo estar, faz com que meu cérebro se mova a buscar os recursos para alcançar aonde eu quero estar. É totalmente diferente. Totalmente diferente. E volto a repetir, né? Eu sei que parece muito louco a gente falar disso numa live de engenharia, mas é porque a gente tem muito aquele automático de engenheiro de fazer para esperar que venha esse reconhecimento, que venha essa motivação externa, né? E a gente não coloca os nossos ali muitas vezes. A gente, na maioria das vezes, não entende que é isso, né? Que vem da gente. O principal é vir da gente. Por isso que a gente fala muito aqui, né? Para que você faça e você consiga os seus resultados, independente do externo, independente do que está acontecendo lá fora, né? Porque quando você tem o controle, a situação muda. Né? E o poder da visualização é um negócio, assim, surreal. Eu não sei se vocês gostam de filme de... Se você gosta de filme de herói, eu particularmente gosto. E tem uma coisa muito interessante, você já reparou que todo super-herói que se teletransporta, que tem o poder de se teletransportar, sempre em algum momento de tensão, que ele precisa se teletransportar, as pessoas, quem está perto dele, fala, leva a gente para não sei onde, e tal. A pessoa fala assim, cara, não consigo, eu só posso ir para um lugar que eu sei claramente onde é, que eu vejo claramente aonde que eu vou chegar. Tem muito, de X-Men tem demais isso. E é isso, esse povo não faz à toa não, tá? Eles pesquisam para poder fazer isso, e é o poder da visualização. Né? Você visualiza onde você vai estar, que com certeza você vai chegar lá. Se você não consegue se visualizar, fica nebuloso o negócio, você não consegue se teletransportar para lá. Você precisa ter clareza disso. O Matheus está falando que ele é fã do Jack Sparrow. Aí. Deu uma pausa aqui. Só que a gente está falando de super-heróis.
Pois é, mas literalmente é isso mesmo, né? O poder da visualização. E eu te faço um convite para nesse momento, se você nesse momento não, mas faz isso depois, tá? Faz isso depois. Você acabou de ter o melhor ano da sua vida, tá? Hoje é dia 5. 5 de março. Hoje deu pausa. Eita, travando. Vamos Instagram. A gente tá no momento forte da live aqui. Vamos Instagram. Ó, então vamos fazer o seguinte. Traga-me o horizonte. Faz o seguinte, hoje é dia 5 de março de 2021. Quer fazer um teste? Pensa o seguinte, hoje é dia 5 de março de 2022. Você acabou de ter o melhor ano da sua vida. Pessoal, profissional, trabalho, tudo, o melhor ano da sua vida. Olha para trás e me fala, o que aconteceu nesse ano? O que você fez nesse ano para ter esses resultados que você teve? Escreve. Cara, o que você conquistou? Conquistei isso. E o que você fez para conquistar nesse ano que passou, de 2021 a 2022, para poder conquistar isso? O que você fez? Eu fiz isso. Escreve mesmo. Escreve, mas tem que ser assim, um exercício focado. Você tem que se entregar mesmo esse exercício. Você acabou de ter o melhor ano da sua vida. O que você teve? O que você conquistou? O que você fez para conquistar isso? Escreve. E depois você me fala. E esse aí é o poder da visualização, né? É realmente você se comprometer com aquilo que você quer para daqui a um ano. Porque se já passou, você já está lá. Né? E você já está lá, você vai escrever o que você fez para estar lá. E aí você se compromete. Faz esse exercício. Depois você me fala, tá? E o John está falando aqui para poder fazer porque a gente tem. O meu caderno tá lá no meu escritório, escrito assim, ó, bonitinho. Setembro desse ano, setembro de 2021. Beleza. E aí, então, a gente vai para o terceiro fator. O terceiro fator é energia. Né? Todo mundo, não é que todo mundo fala, mas, cara, eu ultimamente falo muito, né, da questão de energia. O que te dá energia e o que te consome energia? Né? Para pensar nisso. Analisa no seu entorno, né? Pessoas, ambientes, alimentação, anotei várias coisas aqui, rotina, amigos, família, esporte, hobby, tudo isso. Para pensar em tudo isso. O que você está fazendo que te dá energia e o que você está fazendo que te tira energia? Com quem você está se relacionando que te dá energia e com quem você está se relacionando que você não deveria estar se relacionando porque está te tirando energia. Muitas vezes a gente tem que cortar relações exatamente para a gente poder ter energia, né? Tem muito ambiente que é tóxico, a gente já falou isso aqui, né? A gente fala de ambiente, tem muito ambiente que é tóxico, do mesmo jeito tem ambiente que é tóxico, tem pessoas que são tóxicas. Né? Então, muitas vezes a gente tem que cortar isso para não minar essa energia que a gente tem, né? E, às vezes, a gente está fazendo um bem para outra pessoa também, né? Então, para pensar nisso aí, analisa, porque o que te dá energia, pessoas que te dão energia, ambientes que te dão energia, alimentação que te dá energia, hobby que te dá energia, tudo isso te gera motivação. É uma rotina que te dá energia, né? Quantas pessoas começam, né? E eu falo isso porque eu tenho ali uma rotina, minha rotina de ativação na parte da manhã, que o dia que eu não faço, ainda que seja rotina parcial, porque eu tenho a rotina grande e a rotina parcial. O dia que o bicho está pegando, a rotina é mais curtinha, mas tem que ter, porque o dia que não faço essa rotina, a energia já começa baixa. A energia do dia já começa baixa. Agora, quando vai lá e faz pelo menos os itens principais da rotina, a energia do dia já começa num ponto mais elevado. E para quem acha que essas coisas não funcionam, né, testa. Né? Eu te dou um exemplo simples aqui. A alimentação tem a ver com motivação? Testa. Você tem uma reunião depois de um almoço, na sexta-feira, tá? E aí é uma reunião super importante. Você vai almoçar e tem uma baita de uma feijoada bonita, tá cheirosa, tá tudo que você queria. Come ela, bobo.
vai lá, come, enche a pança daquela feijoada e vai para a reunião para você ver que motivado que você está para a reunião, né? Então, essas coisas é que a gente tem que conectar, que a gente tem que entender que isso interfere no nosso dia a dia, e no nosso trabalho de engenheiro. Vai para a obra, né? Vai para a empresa, vai para chão de fábrica, sei lá, né? Vai para o meio ambiente, vai para o meio do mato, se for o caso. Cara, para pensar se isso aí te dá motivação, se tira motivação. Te dá energia ou tira energia? Te dá energia ou tira energia. E aí a gente para pensar assim, tá, mas é só um dia. Aí começa a fazer isso toda sexta-feira. Toda sexta-feira você faz isso, aí você acaba com a sua energia de trabalhar depois do almoço na sexta-feira. E pensa isso ao longo de um ano. Você está tirando 1/5 da sua energia. E se não for 1/5 da sua energia, porque é só depois do almoço, 1/10 da sua energia durante todo o ano. Do período de trabalho. A Cristina também colocou da alimentação, a mesma coisa, que não pode ir para reunião com fome, exatamente. Total. Porque também, inclusive, entra um novo membro na reunião, né? Normalmente o estômago. Se eu não comer, depois de um tempo, temos um novo membro. Cristina, isso tem tudo a ver, era a sequência que eu ia falar, né? O outro lado. É totalmente pertinente isso que você está falando. Entrar para uma reunião com fome, com sede, né, sentar aí, ou com vontade no banheiro, né, você não consegue raciocinar direito, você vai chegar uma hora que você vai dar a resposta que precisa ser dada para que você fique livre daquilo. Né? Então, você tem que realmente parar para pensar nessas situações. É fundamental a gente entender isso. Com fome, né, a gente tem piores decisões, a gente toma piores decisões quando a gente está com fome. Inclusive, tem pesquisas que mostram que a gente gasta mais, por exemplo, quando sai, se você está com fome. E não é só porque quando você vai no supermercado e você vê comida, não. Você pode sair, você está com fome, você vê uma roupa, você compra roupa, mesmo que você não precisasse da roupa. Por quê? Porque você não está com capacidade para poder decidir. Até isso. Imagina, então, decisões em reunião se você está com fome. E quer ver como é que isso funciona como manipulação? Eu não sei se você já participou daquelas reuniões eternas que começam às 8 horas da manhã e vão terminar às 10 horas da noite e te colocam num lugar que mal tem água, que você se sente mal em sair do meio da reunião para ir no banheiro, para poder tomar uma água, para poder comer alguma coisa, né? Para 30 minutos para comer em pé um sanduíche frio e a reunião segue, e a reunião segue, e a reunião segue. E aí, esses que se dizem líderes dessas pessoas que estão ali na reunião, deixam para discutir no final desse dia coisas como, e qual que é o budget que você vai ter com o cliente, para gastar com o cliente? Qual que é a meta que a gente vai colocar? E ele vai e coloca aquela meta absurda ali em cima. Cara, você vai responder que sim para qualquer coisa. Você está morto de fome. Você está acabado. Né? Você tá arrebentado, você não teve motivação para poder levar aquela reunião ao longo do dia. Qual que são as melhorias que vão ser feitas na área de trabalho? Que seja, tudo que for interesse pro chefe, de aprovar ou de não aprovar. Exato. Agora, se o cara é um líder, ele vai te dar todas as condições para que as decisões reais sejam tomadas. Né, para que, vamos estabelecer a meta, cara, é a meta real, é você que está lá na ponta com o cliente, é você que está lá na ponta da fábrica, do projeto, o que seja, você vai dar o real, não o que ele quer, mas o real. É claro que ele quer um pouco mais, mas se ele é um líder, ele vai entender quanto que ele pode puxar e quanto que ele pode afrouxar. Se ele te coloca, uma pessoa que te coloca numa situação extrema, tá puxando uma coisa que não é real. Que uma hora arrebenta. Tá puxando uma coisa que não é real. Uma hora arrebenta, né? O Jânio tá falando aqui, eu acredito que o livro mais ativador que já li nos últimos anos foi O Milagre da Manhã. Nossa, o Milagre da Manhã é o livro do capeta. Eu sempre falo isso, cara. É o livro do capeta. Você lê aquele negócio, 3 páginas, 4 da manhã você tá acordado. A Cristina falando, eu com fome não presto, o estresse me domina, dor de cabeça... Me dá dor de cabeça, o segredo é preparação, se preparar para o momento, né? Aqui, Cristina, eu viro um monstro. Eu com fome viro um monstro.
Então, então o Johnson já há muitos anos, né? Desde que a gente começou a namorar, às vezes ele vê que eu tô ficando nervosa, ele já traz alguma coisa, fala assim, come uma banana Por aí. para poder passar. Então, por outro lado, se você atua como líder, né? Se você está buscando sua independência na engenharia, você vai ter o seu negócio próprio e você vai entrar nessas situações pelo outro lado, né? Seja como líder, seja como cliente. Nosso cachorro está fazendo barulho. Tá dormindo, tá sonhando. Tá correndo. Então, se você está entrando pelo outro lado, como líder, como gestor, como um negociador com o cliente, e você considera essas situações, você tem como colocar de uma forma que o outro se sinta motivado, né? O outro queira te contratar, porque você se preocupa com detalhes que vão fazer diferença para o resultado final dele, né? E a mesma coisa com a sua equipe, né? Então, pensar, quando a gente fala de motivação, a gente não está falando só da sua motivação, a gente está falando da motivação como um todo, né? Em que ponto você recebe ela como externo, motivação externa, em que ponto você é o agente da motivação externa. Então, pensar nesse todo. Entender sempre isso, né? A interna, você, com relação à sua motivação, foque na interna, porque é que você tem o controle, mas você, como líder, preste atenção na externa, porque você é capaz de gerar motivação dos seus colaboradores, da sua equipe, do seu sócio, etc. Uhum. Né? Beleza. O quarto, então, o Johnny estava só completando ali, justamente do Milagre Manhã, justamente sobre falar de rotina ativadora de energia. Não, aqui nós estamos na pilha com relação a isso, cara. De manhã é banho gelado. Banho gelado. E rola demais. Parece estranho no começo, mas depois rola demais, viu? Bom. E aprendendo mais sobre isso também. Tem fundamentos biológicos disso aí. Biológicos. Quarto ponto que a gente quer colocar aqui para você. Vem do inglês 3S. 3S. Que é Small Simple Step. Small Simple Step. Quer se motivar? Pense quais são os pequenos passos que você pode dar. Pequenos e simples. Não tem que ser complexo. Eu tenho que sentir que eu estou fechando um ciclo. Nós estamos desfocados aqui. O que acontece muito com relação a isso? Ontem a gente falou a respeito disso, né? Multitarefa, foco e tal. A gente, às vezes, é pressionado, seja por cliente, seja por mau líder, a fazer muitas coisas. Então, a gente abre uma frente, abre outra frente, abre outra frente. Quando você vê, você abriu 15 frentes de trabalho, de ações, e não concluiu nenhuma. Aí, quando você dá um passo para trás e olha o seu quadro geral, como é que você vai se motivar? Cara, você não fez nada. Você fez e não fez nada. Né? É a mesma coisa você, como líder, pedir 20 coisas para a sua equipe. Tudo é importante. Tudo é urgente. Não tem escala de prioridade, né? Quando a pessoa começa a fazer uma coisa, aí viram para ela e falam assim, não, mas o outro lá que é urgente, ó, e esse aqui não é não? Aí ele começa a fazer o outro, mas é aquele que você tinha começado. Então fica uma cobrança infinita, né? Então a pessoa abre frente e não faz nada no total. Tem aquela sensação de tempo perdido. Então, small, simple step. Um passo. Qual é o pequeno passo? Qual é o ciclo? É melhor você pegar 5 tarefas e concluir, ou 3 e concluir, do que 15 e não concluir nenhuma. Né? Enxergar isso para a sua realidade, né? Para a sua equipe, né? Para o que você pode entregar para o seu cliente. Não adianta, eu vou frustrar o meu cliente se eu mostrar para ele que eu estou fazendo tudo e não entrego nada. Então, assim, o que eu começo, eu termino e entrego. Isso me motiva, não fica pendência, né? Não fica aquela âncora que você tem que ficar arrastando. Então, quando a gente pensa nisso, small, simple step, o que eu vou começar e vou terminar? Pequeno, né? Enxergar isso e comemorar. Chegar e comemorar. Porque senão, ficou faltando um pedaço. Fica... Senão, você não... Cara, faço completo, mas não... E aí? Não celebra, né? Metade. Fica essa frustração também. Então, quando você comemora,
você potencializa esse ciclo do Small Simple Step, né? Você comemora o resultado, te motiva a fazer mais, por quê? Porque comemorar é bom. Ah, então eu vou fazer mais, porque eu vou fechar mais, e assim eu comemoro mais, e aí vai, né? Uma coisa contínua. A gente falou ontem, né? Gera dopamina. Gente, nas pequenas coisas, nas coisas mais bestas. Eu estava subindo uma rampa no gramado com a minha filha, né? Desde pequenininha, quando ela tinha 2 anos de idade. Conseguiu subir o gramado. Juju, e aí, como é que a gente faz? Ela, comemora. Tá, e pausada. Pausou. Voltou. Opa. Vamos lá. Parece uma besteira, né? Mas só que isso aí, você está criando um mindset de realmente celebrar, comemorar essa vitória e te motivar a mais desafios, né? E para marcar que, cara, aquele desafio ali eu consigo cumprir, aquele patamar ali, cara, aquilo ali já é fichinha. Qual que é o próximo, né? Você vai... Começa a balizar, né? Começa a parametrizar isso aí. Então, vale muito a pena. Bom, vamos para o quinto, então? Quinto e derradeiro. Que tem tudo a ver com o que a gente falou na live de ontem. Tem, demais. Disciplina. Porque não é todo dia que a gente vai acordar, uhul! Né? E a gente falou, eu acho que assim, as coisas fecham, sabe? Eu acho que nada melhor que esse tema de motivação para o dia de hoje, pelo que a gente falou exatamente no começo da live. Se fosse por tudo que aconteceu ao longo do dia, pelo que estava acontecendo alguns minutos antes de entrar na live, simplesmente por causa disso, não teria live. Só que a nossa motivação vem além, né? Então, assim, a motivação de uhul, vamos fazer, porque tá tudo lindo, tá tudo acontecendo, tá tudo perfeito, não. Mas a gente tem a disciplina, a gente tem um motivo que vai além, a gente tem esse propósito, e aí por isso a gente está aqui. Gente, qualquer pessoa que tem 3 dias de academia sabe disso. Né? A motivação, a hora que você paga a academia, que não sei o que você quer começar e tal, é aquela ali, vai no 3º dia. Cara, se não tiver disciplina, né, nem todo dia você vai estar motivado. Eu estava vendo outro dia um vídeo do Arnold Schwarzenegger, que é um vídeo fantástico, que ele fala muito sobre isso. É disciplina, cara. Ele falava, né? É saber que a cada flexão que eu estava fazendo, eu estava me aproximando mais de ser o Mr. Universo. Ele tinha essa visualização muito clara na cabeça. Né? E ele, mesmo que não se sentisse motivado, ele tinha disciplina de fazer, porque ele tinha o propósito, estava vinculado com aquilo ali para ele, com o objetivo dele. Porque ter a motivação para poder começar é muito mais fácil. Né? Quantas pessoas, vou pegar o exemplo da academia e conto um caso real. Quantas pessoas não vão ali, vamos todo mundo em conjunto, se inscrever na academia X, vai ser fantástico, então vai todo mundo e se inscreve. E eu estou falando isso porque eu fiz isso uma vez. Paguei 1 ano de academia, era um preço super barato. Era super barato, super, super, super. Juntou tanto de gente. Aí a gente foi. Eu fui a que mais fui na academia. Eu fui 3 vezes. Por semana? Não. 3 vezes. No ano? No ano. 3 vezes. E pagou o ano? E paguei o ano. E eu fui a que mais fui. Então é fácil você ter essa motivação inicial. Ali, ó, juntou a galera, eram umas 5, 6 pessoas que fomos ao mesmo tempo para poder fazer a inscrição. Fizemos, todo mundo fez a inscrição. E aí? Vou continuar. A motivação de ir todo dia. E isso acontece muito quando a gente vai começar um projeto novo. Mas demais. Você começa um projeto novo, você estava agarrado com aquele projeto antigo, que foi um saco, que foi não sei o quê, que custou, o cara não pagou e ficou... começou, beleza, finalizou, começou um projeto novo. Não, agora vai ser diferente. Agora, aí você se motiva, né? Você se anima, começa o projeto novo. Daí a pouquinho, 3 semanas de projeto, mesmos desafios, mesmos obstáculos, mesma forma de atuar e energia lá embaixo, sem motivação, você não tem a disciplina
de manter o que tem... A automotivação. A automotivação, e aí vai embora. Né? Então, a disciplina é fundamental para você continuar quando você não estiver motivado. E aí eu peguei um dado recente agora, que foi assim, espetacular a hora que eu estava estudando sobre isso, e vi esse dado e falei, cara, não é possível. Eu vou testar isso na carne. Tem uma informação que é o seguinte, o seu corpo te manda parar quando você está a 40% da sua performance. Presta atenção nesse dado, hein? Para pensar e depois pega e testa isso com você e comprova. Seu corpo te manda parar quando você está a 40% da sua performance. Por quê? Cara, seu cérebro não quer gastar mais energia. Quer sobreviver. Ele quer sobreviver com uma margem muito grande de segurança. Ele não sabe que mundo que você vive. Então, essa informação veio de um mentor meu que tem um treinador pessoal que foi treinado por um dos CEOs dos Estados Unidos. Que é a alta performance da Marinha Americana. Então, o que acontece? Grupo de elite, né? Alta performance, grupo de elite. Eles pegam aqueles caras, assim, que já são monstros e falam assim, em 6 semanas você vai fazer o dobro do que você está fazendo. Porque esses caras que são monstros, eles são monstros do ponto de vista físico, mas não do ponto de vista mental. E quando eles entendem que o que eles estão fazendo é só 40% do que eles podem fazer, os caras dobram, bicho. Né? Porque eles descobrem uma chave. E a hora que você aprende isso, você fala assim, cara, é verdade. Quando eu li isso aqui, quando eu pesquisei e aprofundei um pouco mais, eu falei, cara, não é possível. Eu vou testar. Eu sou uma pessoa que sou bastante disciplinada com exercício físico. E eu faço flexão de braço todo dia e faço muita questão de estabilização. Tenho me preocupado bastante com estabilização depois de uma determinada idade, porque eu sei que o core é o que vai me manter até os meus 120 anos, que eu tenho certeza que eu vou viver. Estou visualizando já. E, cara, depois de fazer várias flexões e tal, eu faço prancha, eu fico 1 minuto na prancha. Falei, cara, se 1 minuto é 40% do que eu vou fazer 2 minutos, deixa eu ver, né? Falei, não, mas só que eu terminava aquele 1 minuto, desmontava. Só que o simples fato de saber que é assim, mudou. A Tati estava lá, era de noite, era mais de 10 horas da noite já. Falei, o que você vai fazer de novo? Não, vou fazer aqui porque eu vou testar um negócio e tal. Cara, e fiquei os 2 minutos. Acabei morto, mas, cara, eu consigo o dobro do que eu conseguia, do que eu achava que eu conseguia. Então, isso é disciplina. E enxergar isso te dá um baita gás a hora que você está... nem agora eu vou fazer isso. Não, vou deixar para amanhã. Não, eu vou... depois eu faço mais. Acho que eu vou vir no final de semana e vou terminar mais cedo hoje. Cara, quando você enxerga, quando você tem clareza dessas coisas, eu sei que eu estou só a 40% do meu resultado. Eu sei que eu estou só a 40% da minha performance. Eu posso mais do que isso. Né? Eu não vou fazer corpo frouxo agora. Vira uma vergonha, para mim virou uma vergonha. Né? Então, claro que cada um dentro dos seus limites, mas saber esse dado, saber que esse dado está embasado cientificamente, te mostra que você tem muito mais capacidade do que você acha. E isso te ajuda muito na sua disciplina. E é interessante, né? Porque a hora que o Johnson me contou isso, na hora eu falei assim, opa, peraí. Quando a gente determina módulo de elasticidade, tal, vai fazer ensaio de concreto, né, um material frágil, a gente também utiliza simplesmente 40% da carga de ruptura do material. Tá? Coincidência ou não, né? Nós somos aí, digamos, né, um material, a gente está ali, a gente trabalha 40% da nossa capacidade e a gente também usa 40% da capacidade do material, né, do material frágil, para poder usar ele. É muito louco, né? É muito louco. E assim, cruzou essa informação e eu vim antes da live, eu vim conferir que exatamente eu não estava viajando e era exatamente esse valor que a gente usa mesmo, né? Enfim.
Eram esses pontos aí que a gente queria comentar sobre motivação com você nessa sexta-feira baita desafiadora que foi pra gente, né? E a gente veio para cá com uma decisão tomada, né? Se a gente ia deixar que todos esses desafios vencessem a gente, ou se a gente vinha para cá para fazer a melhor live das nossas vidas hoje. E a energia foi. E só para completar, né, uma coisa que a gente ia falar, é lógico, você não precisa, né? Ah, tá, eu entendi agora que eu tô só a 40% da minha capacidade. Você não precisa de dobrar todos os dias, né? Porque uma hora, se o organismo tá te jogando ali para 40%, é porque você também não, igual o material, igual se você for ensaiar um concreto ali, né? Você não pode, ele não suporta ficar há tanto tempo ali com carga de 80%, 100% da carga. Você também não dá conta disso a 100% durante muito tempo. Mas você pode subir um pouco, dá 10% a mais, coloca 10% a mais. E aí, de repente, você está transformando o seu corpo, né, num comportamento frágil aí, que 40% vai embora, tá ali, né? Transformando o seu corpo, passando ali de você de um comportamento frágil para um comportamento mais dútil. Todo mundo aqui engenheiro, né, sabe de material, comportamento frágil, comportamento dútil de material, né, vai levando você para o outro lado, né? E uma outra coisa importante, né, para a gente entender aqui, né, que automotivação é uma característica também da pessoa, né? Não é simplesmente... Tem pessoas que têm uma maior facilidade de se automotivar. O perfil da pessoa, a gente já falou aqui alguma vez de perfil comportamental, né? O perfil da pessoa, ela é uma pessoa que se automotiva com mais facilidade. E você tem outras pessoas que têm mais dificuldade de se automotivarem. Essa automotivação é mais baixa, tá? Também é para você entender, é para você usar o recurso que você tem. Se você já é essa pessoa que se automotiva mais fácil, poxa, vamos usar isso aí como recurso, tá mais fácil. Se você é uma pessoa que tem mais dificuldade de se automotivar, começar a estudar, começar a entender e começar a aplicar mais, né, todos esses passos que a gente colocou aqui para poder potencializar e te ajudar a ter essa automotivação, né? Ô, John, eu tô vendo aqui, né, dessa informação, como é que ela é legal e de onde mandar o material, né? Cara, é que é muito legal mesmo, é muito legal. Testa aí que você vai ver. Eu acho que é só digitar, né? Digita na... Você pode fazer uma pesquisa genérica na internet, tá? Agora, para mim, o que embasou essa informação que eu peguei de um mentor meu foi o livro O Supercérebro, tá? O Supercérebro do... Caramba, vou lembrar como é que é o nome do autor. Eu posto. Eu vou postar a capa do livro aí, tá? No Stories. Mas é espetacular, cara. O que tem escrito nesse livro aí dá muita base para essa questão do superpoder realmente, que é a supercapacidade que a gente tem de ir muito além do que a gente acha que é, né? Embasado ali em dados científicos, tá? É o supercérebro. O Matheus está falando que eu me automotivo tentando motivar os outros. Ué, isso aí funciona demais. Funciona demais também. Porque deve ser comunicador, né? O comunicador é que gosta de fazer isso, né? Eu não sei, Matheus, já fez o seu perfil comportamental, mas as pessoas que têm um perfil comunicador têm essa característica, né? Ele gosta de envolver as pessoas, de ver motivar a equipe trabalhando junto e tal, os resultados e barulho. Então, isso aí funciona. Para esse tipo de perfil, tá? Já para um analista, não. Para um analista, isso aí já é o contrário. Cada um. O analista, normalmente, ele já é mais automotivado. Ele precisa estar mais quieto, mais sozinho.